que é uma revelação absoluta de que alguém tem baixa inteligência? Muitas vezes errado, mas nunca em dúvida. Eles contam sobre uma vez em que obtiveram 450 pontos em um teste de QI online. Eles acham que estão sempre certos. Não curioso, aberto a aprender. Em vez de terem razão em uma discussão, eles xingam você e insultam você. Muitos comentários aqui descrevendo pessoas malvadas, rudes, idiotas com baixo QI. Algumas pessoas com baixo QI são extremamente gentis e passam por momentos difíceis na sociedade porque se acostumam. Nenhum pensamento crítico. Conheci uma senhora que suspeitou dos anúncios de caridade para burros na TV porque, se eles estão ajudando burros novos porque ainda mostram os antigos, editar, obrigado pelos votos positivos. Estou ivando com os comentários. Vocês são brilhantes, bravo, mãos aplaudindo. Habilidade de conjuração pobre, investigação e testes de arcanos abaixo da média. Eles simplesmente não reservam tempo para ouvir outras opiniões, eles ativamente as rejeitam. A parte complicada é que as pessoas podem ser extremamente inteligentes em algumas áreas e completamente estúpidas em outras. Então não existe um indicador universal, eu acredito. Como está o americano médio lidando com a situação agora quando 61% de nós vivem de salário em salário? Eu subi, agora eu vivo de depósito direto em depósito direto. Basta esperar que os empréstimos estudantis e as despesas com cuidados infantis cheguem no final do mês, enquanto as taxas de juros continuam a subir. As pessoas não ficarão bem por muito mais tempo. Você vê, eu tenho recebido salário em salário a maior parte da minha vida, sou o que você chama de velho pobre. Eu sei como fazer isso no mínimo, menos se necessário. Sinto muito por todos esses novos pobres que estão prestes a ter um rude despertar. As coisas não estão melhorando. Redditors que fizeram sexo a 3 com eles, como foi o relacionamento depois do sexo? Minha namorada me perguntou com quem eu gostaria de fazer um trio. Então ela ficou com raiva, aparentemente, eu deveria citar apenas uma pessoa. Eu fiz um trio com uma de minhas amigas e seu então noivo. Eles acabaram se separando por motivos não relacionados. Ele tentou ficar comigo depois e ela me convidou para um trio com seu atual namorado, Lulditar para adicionar, o motivo não relacionado é que ele ficou bêbado, usou cocaína e bateu nela. Ela nem sabia que ele usava cocaína. Tenho certeza de que não teve nada a ver com o sexo a 3. Transformado de um outro significativo em apenas um outro. Isso destruiu o nosso casamento. Bem, o fato de que a garota que ele trouxe estava transando nas minhas costas foi o que realmente fez isso. Eu fiz uma homenagem a Troyes com uma das minhas amigas mais próximas e o namorado dela há uns 5 anos, na época. Ela queria surpreendê-lo e cara, funcionou. Foi divertido. Acabámos fazendo isso mais algumas vezes. Eles ainda estão juntos e indo bem e minha amizade com eles nunca mudou. A única diferença é que agora temos piadas internas e referências juntas. O sexo foi bom, convidamos um terceiro para uma noite divertida em um hotel com jacuzzi e bebidas. Mas então a terceira pessoa não foi embora, nem saiu de manhã depois do café da manhã, e na noite seguinte depois do jantar, tivemos que literalmente pedir que ele fosse embora para que pudéssemos continuar nossas férias como casal com privacidade. Isso nos deu uma história engraçada para brincar durante anos e não afetou nosso relacionamento. Relacionamento com quem? Você ou a terceira pessoa envolvida. Então, um ano trouxe sua amiga muito próxima para um trio como presente de Natal para mim. Eu estava muito nervoso, mas eles me fizeram sentir super confortável e capaz de simplesmente aproveitar a experiência. Ainda estou com o meu amigo e a amiga ainda é uma amiga, não a vemos muito porque ela mora em um país diferente, mas não é nada estranho. Saí de férias com minha ex e sua melhor amiga de fora do estado. Foi fortemente mencionado que iríamos tentar um trio. Todos chegámos ao hotel e a amiga dela liga à TV enquanto desfazemos as malas. Foi por acaso um episódio de Jerry Springer, ou algum tipo de programa equivalente. O assunto era, nosso trio arruinou minha vida. Obviamente isso não aconteceu. Absolutamente bem. Tivemos sexo a 3 MFM e FMF. Mas conversamos sobre isso com antecedência, estabelecemos limites e compartilhamos nossos sentimentos. Definitivamente não é para todos e eu nunca o recomendaria a ninguém que tenha a menor dúvida. Não fiz uma homenagem a Troyes, mas minha namorada fez 2 no mesmo dia com seu parceiro anterior e foi quando ela percebeu que gostava mais de garotas. Então, de certa forma posso agradecer a essas trios pelo meu relacionamento. Ela não gosta quando eu menciono isso a. Como você descreveria a depressão para alguém que nunca a teve? Para mim era um cansaço tão intenso que eu evitava até ir ao banheiro o máximo possível só para ficar na cama. A segunda coisa foi essa consciência sombria de que não há realmente nada que eu anseie que possa fazer diferença. Por exemplo, quando você está com gripe ou algo assim e fica deitado na cama se sentindo um lixo, você sabe que em alguns dias se sentirá melhor. Quando eu estava deprimido, não havia alívio pelo qual ansiar. Não há luz no fim do túnel. Eu não conseguia pensar em uma única coisa que me fizesse feliz. Editar. Não posso acreditar quantas pessoas responderam a isso e não porque não seja um problema comum. Estou chocado por ter formulado minha resposta de uma maneira que ressoou em tantos e espero que você encontre o caminho para uma vida melhor, assim como eu. Aqueles que passaram pelo mesmo desespero estão tão ansiosos para ajudar que é reconfortante ver todo o esforço e conselhos nos comentários. Imagine que você acorda um dia e passa esse dia praticando um de seus hobbies favoritos. Você pode share com seus amigos, fazendo coisas que você ama, há comida boa e nada de ruim acontece naquele dia. Caramba, vamos até imaginar que o tempo está perfeito.
E no final do dia, fazendo todas as coisas que você ama perto das pessoas que você gosta da melhor maneira possível, você se sente mediano. Ok, não é horrível, essa é uma grande parte da depressão. Não é que você se sinta triste com mais frequência, é que toda a gama de seus sentimentos se desloca para baixo. Uma pessoa normal às vezes se sente mal, às vezes se sente bem e se sente bem ou normal na maior parte do tempo. A depressão muda toda a janela para baixo, de modo que o seu melhor dia seja, ok, o seu pior seja horrível e, na maioria das vezes, você esteja sofrendo, e se você for como a maioria das pessoas, seu cérebro é uma coisa incrível de correspondência de padrões sem botão de desligar. Normalmente, se você está com raiva ou cansado, você começa a procurar uma causa. Esqueci de tomar café da manhã, ou eu realmente esperava que meu chefe gostasse da minha proposta e ele não gostou, e então as coisas fazem sentido. Mas se você está deprimido, você se sente péssimo o tempo todo, sem nenhuma razão clara, e com o tempo, isso por si só é bastante angustiante. Eu já disse isso antes de sentir-se fodido. Quando você está em uma situação fodida não significa que você é um fodido, significa que você é um ser humano. Se seu pai tem demência e sua mãe não consegue mais andar e você simplesmente larga seu cachorro, você deve se sentir péssimo. Mas quando o pai tem cuidador e a mãe também e você tem um emprego decente e seu cônjuge te ama e você ainda se sente péssimo o tempo todo, isso é depressão, e seu incansável cérebro de correspondência de padrões eventualmente diz coisas como, ei, porque você não explode seu trabalho, casamento, amizades, assim pelo menos o que você está sentindo agora fará sentido, ou, se as coisas continuarem por tempo suficiente, seu cérebro dirá, estamos sofrendo o tempo todo. Tentamos fazer coisas que gostamos e ainda sofremos. Tentamos não fazer as coisas e ainda sofremos. Então, claramente, o motivo estamos sofrendo é que ainda existimos. Se pudéssemos mudar isso? Como estar mais entediado do que você pode imaginar, mas também não ser capaz de imaginar nada que você realmente queira fazer, não importa o quanto tente, incluindo pensar e respirar. Tudo importa demais e nada importa. É diferente para cada um, mas para mim é estar cansado o tempo todo. Você tem momentos em que talvez se sinta bem, mas assim que começa algo você fica cansado. Tão cansado, e editar para a ortografia. O que os homens pensam quando são pegos olhando para os seios das mulheres? Rápido, finja que você tem um distúrbio em que não consegue parar de olhar para tudo, então, freneticamente, começo a olhar para cada objeto ao meu redor. Aquele meme Hagrid. Eu não deveria ter feito assim. Não deveria ter feito isso. Eu desvio o olhar e meu cérebro diz porra, 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 porra. Eu odeio tudo, porque você ficou olhando como um estranho, eu fico vermelho de vergonha e começo a suar. Mulher aqui, isso aconteceu em um salão de beleza. Havia o técnico de unhas masculino que trabalhava lá, estava muito quente lá fora, então eu estava usando uma regata, apesar de ter um peito grande. Eu estava lá para fazer manicure pedicure e, assim que me sentei na cadeira de pedicure, liguei o recurso de massagem. Eu não percebi na hora, mas isso fez meu peito tremer. Bastante. Peguei esse pobre rapaz assistindo. Ele ficou completamente envergonhado quando nossos olhos se encontraram. Eu apenas ri. O pior é quando você não está realmente olhando para os seios, você está apenas começando no espaço na direção dos seios. Então você tem que dizer desculpe, não estava olhando para seus seios, que estava perdendo o controle. Não que eu não queira olhar, tenho certeza de que são adoráveis, mas na verdade estava pensando no Império Romano. De qualquer forma, vou embora agora. Isso aconteceu comigo na piscina durante o Veratilo. Eu pensei, merda, murmurou, desculpe, e deu a ela a cara de careta. Ela parecia estar bem com tudo isso. Dê uma boa olhada, Costanza. Qual é uma maneira fácil de dar prazer não sexual a um homem? Alimento-o. Como um homem recentemente divorciado, privado durante muitos anos de carinho e elogios. Devo dizer que nada melhor do que um abraço, beijo na bochecha, arranhões no cabelo, cor cabeludo, elogios principalmente quando você corta o cabelo ou se veste bem, e se interessar pelos seus hobbies. Sempre fui eu quem os deu em casamento, mas quase nunca os recuperei. Elogiando-o. Ainda tenho grande prazer em lembrar dos elogios que recebi anos atrás. Costas, cabelo e esfrega. Dê a ele um pouco de atenção e um pouco do seu tempo. Americanos, o que os europeus têm, fazem que não faz sentido para vocês. Na Alemanha, os apartamentos normalmente não vêm com cozinha. É comprado, instalado pelo inquilino, às vezes você tem sorte, mas geralmente não. Editar, porque esse comentário explodiu. Aqui está um artigo falando sobre isso. 806, Apartments don't come with kitchens in Germany. Sem ar-condicionado, tudo bem, mas não há telas nas janelas, então todos os bugs entram? Não tenho certeza se isso é toda a Europa, mas definitivamente o Reino Unido também não há lençóis de cima. Não sei se são todos europeus, mas os alemães têm um grande problema em olhar como se eu lhes devesse dinheiro. Também pagando para usar o banheiro e nos espaços públicos. Eu também sou da Europa, Reino Unido, e acho estranho que algumas pessoas aqui tenham carpete no banheiro. É nojento. Não é que não faça sentido, mas sempre tive curiosidade em saber como a água gaseificada se tornou padrão em muitos lugares. O fumo. Fiquei com uma família anfitriã na França e minha irmã anfitriã de 16 anos fumava como uma chaminé, assim como todos os seus amigos. Como se você fosse tão jovem. Porque, até que a maioria dos europeus aqui sejam britânicos ou alemães. Minha avó britânica sempre tinha uma banheira de plástico na pia para molhar a louça. Parece tão estranho ter uma pia dentro de uma pia, basicamente. Homens que fizeram vasectomia, o que aconteceu depois?
Quais efeitos colaterais estavam presentes e como isso afetou sua vida sexual? O que sai? Dolorido por alguns dias, tortas de creme para a vida. As crianças ainda estavam no sofá quando voltei do procedimento. Falhar. Ficou dolorido por alguns dias. Depois disso, nada mudou, exceto que agora não posso mais ter filhos, então, quando estou com um parceiro de longa data, não precisamos usar preservativos ou qualquer outra forma de controle de natalidade, não há nenhuma mudança no que sai em termos de volume, consistência, etc. Também não há mudanças no meu desejo sexual. É um procedimento muito simples e eficaz. Não notei diferença, a coragem ainda brilha no escuro como antes. Tive um V quando tinha 40 anos. Sem grandes mudanças, mas minha esposa se transformou em uma máquina de sexo. Ela queria isso o tempo todo. Ele odiava tomar pílula e os preservativos pareciam falsos. Quais são algumas das partes ruins do sexo sobre as quais as pessoas não falam? Aquela sensação de quando você está prestes a pedir para mudar de posição porque está exausto e suas costas estão prestes a ceder, e então ela diz mais rápido. Não para. É uma estranha mistura de horror, desespero e pura vontade. Que em todo e qualquer relacionamento de longo prazo, um parceiro tem um desejo sexual mais forte do que o outro, e isso é péssimo para ambos. Um parceiro visivelmente não está gostando, terrivelmente embaraçoso. Minha garota acabou de me dizer que ela não gosta de me dizer quando está prestes a gozar durante o oral porque eu geralmente acabo acelerando ou algo assim e o ritmo OG a teria feito estourar. Diz que sei que eu tento o meu melhor para lutar contra a vontade de acelerar as coisas quando ele realmente me conta. Pessoalmente, sinto que essa dica ajudaria muitos relacionamentos. Mandíbula enrijecida e língua cansada de tanto fazer oral, mas sabendo que não pode parar porque ele está perto, rosto sorridente com lágrima. Andando como um servo recém-nascido depois de uma sessão mais longa por causa das pernas sexuais.